Bom dia, gente querida, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas este vídeo é um vídeo super interessante. O título dele é: quem é Vladimir Putin? Será que ele pode ser o Gog das profecias bíblicas? Se você ainda não é inscrito no meu canal, quero te convidar a conhecer o canal, um canal eclético que fala de muitas coisas importantes e também à luz da Bíblia, né? E nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma interrogação, né? Uma provocação para todos vocês. Será que este Vladimir Putin, ele é o Gog da Bíblia? É possível que ele seja? Bom, se você já se inscreveu, quero pedir que você ali clique no sininho para receber as notificações e também curta e depois compartilhe esse vídeo, porque ele está muito importante, com muitos ensinamentos e detalhes que vão agregar valor ao seu conhecimento. Bom, Vladimirovich Putin, nascido em São Petersburgo em 1952. Na época, a cidade ainda se chamava Leningrado. Filho único, estudou direito e aos 24 anos de idade ele ingressou na KGB, né? O serviço secreto russo. E obviamente Putin foi formado, né, dentro da KGB. E durante esse período em que ele trabalhou na KGB, no auge, né, da Guerra Fria, entre Rússia e Estados Unidos, ele adquiriu uma desconfiança extraordinária a respeito do Ocidente. Então, na visão de Putin, gente, para vocês entenderem, existe um componente, né, que é muito forte, que é essa profunda desconfiança em relação às intenções do mundo ocidental. Por quê? Bom, quando Putin ele era operativo da KGB, né, nos anos 80, ele trabalhou na cidade de Dresden, na Alemanha. E quando Gorbachev começou a negociar com os líderes ocidentais, né, o término da União Soviética, os líderes ocidentais prometeram, gente, que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, nunca iria avançar para o Oriente, né? Para o leste, para o Oriente. Então, obviamente, a OTAN não cumpriu aquilo que prometeu, né? A OTAN, que foi criada para segurar o avanço russo, originalmente com 12 países, hoje já tem 30, gente. E Putin, ele tem repetido isso durante muitos anos, tá? Ele afirma claramente que a União Soviética foi enganada pelo Ocidente. Bom, depois que ele saiu da KGB, ele ingressou na vida política. Começou como vice-prefeito da sua cidade natal, né? No caso, São Petersburgo, antiga Leningrado, mas foi com Boris Yeltsin, tá? Que a carreira política de Putin deslanchou. Boris Yeltsin, vocês se lembram, né? Era o atual presidente quando a União Soviética se desfacelou. Então, Putin foi crescendo dentro da hierarquia, vamos dizer assim, né, da vida pública, junto com Boris Yeltsin, ocupando vários cargos, até que ele se tornou o primeiro-ministro em 1999. Bom, depois de ser o primeiro-ministro, depois que Boris Yeltsin saiu, ele se tornou candidato para substituir o Boris Yeltsin no Kremlin, né, como presidente do país. Embora o Boris Yeltsin seja o padrinho político de Putin, Boris Yeltsin se aproximou muito do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Putin, ao contrário, ele sempre teve mágoa do Ocidente. Aliás, ele já afirmou diversas vezes que a maior catástrofe geopolítica do século XX, não foi a Primeira Guerra, não foi a Segunda, né? Mas foi o desfacelamento, né, da União Soviética. E foi com esse argumento, gente, de contrariedade para com o Ocidente, que ele foi expandindo cada vez mais a OTAN para o leste e convidou a Ucrânia para fazer parte da sua aliança, que Putin resolveu atacar. O argumento dele é esse: olha, estou protegendo a Rússia
Obviamente ele tem o argumento cultural, ele afirma que a cultura do povo ucraniano é a cultura do povo russo, que grande parte do povo que habita na Ucrânia fala russo, tem a cultura russa, a mesma religião e daí por diante. Bom, acontece que a Ucrânia está querendo se aproximar do Ocidente, então esse é o argumento principal que ele usa para atacar, mas a verdade é que ninguém sabe quais são as suas reais intenções. Daqui a pouco, depois que eu der esse briefing aqui, né, essa explanação, eu vou mostrar para vocês que existe sim uma grande possibilidade dele ser o Gog lá das profecias bíblicas de Ezequiel 38 e 39. Eu quero também dizer que Putin, ele tem estratégias que são semelhantes às estratégias de Hitler. Tá? Alguns analistas geopolíticos, gente, têm comparado os objetivos de Putin com o de Hitler. Por quê? Putin está dizendo que ele invadiu, na verdade, para proteger algumas populações russas que vivem fora do seu território, como, por exemplo, os grupos separatistas ucranianos, que falam russo, que querem estar com a Rússia, mas estão dentro do território, né, da Ucrânia. Foi exatamente o mesmo argumento que Hitler fez. Hitler afirmava que tinham grupos e populações alemãs fora da Alemanha que não estavam tendo os privilégios, os direitos aos quais eles tinham direito e, portanto, ele deveria invadir, exatamente como ele afirmou em relação aos cidadãos alemães lá na Tchecoslováquia. Então isso justificou, tá, as operações de ataque de Hitler e a outros países, como também está justificando a esse viés, né, expansionista que Putin tem tido. Né? Ele tomou a Crimeia, agora invadiu a Ucrânia e daí por diante. Então, ele afirma o seguinte, olha, existe uma população russa, etnicamente russa, em outros países, como por exemplo a Ucrânia. Nós entendemos que essas populações não estão tendo seus direitos atendidos, estão sendo prejudicados pelo Estado anfitrião, no caso a Ucrânia, e nós vamos proteger os seus direitos. Mas na prática, gente, ele não está atacando somente as áreas onde estão os separatistas, ele está atacando tudo, né? Ele está invadindo o país inteiro, inclusive atacando as principais cidades e até mesmo a capital, né, Kiev. A pergunta que se faz agora é até onde ele quer ir. Hitler queria o mundo inteiro e ele foi parado, porque senão hoje o mundo seria totalmente diferente do mundo que nós temos hoje, caso Hitler tivesse vencido a guerra. Seria um mundo tenebroso, seria um mundo onde as nações estariam de joelho diante do maior tirano que apareceu até hoje, né? Adolf Hitler. Agora, quando você olha para o Putin, você percebe que, ainda que ele tenha uma certa razão pelo fato de a OTAN não ter mantido ali a sua promessa de não expandir para o leste, a gente percebe que ele não é um líder preocupado com direitos humanos. As preocupações dele não são humanistas. Aliás, é importante vocês saberem que grande parte, talvez a maioria do povo russo não apoia esta invasão, tá? Muito pelo contrário, só que as pessoas que se levantam contra eles estão sendo duramente repreendidas e até presas, sem contar os que desapareceram, os que morreram, os adversários políticos que simplesmente tiveram um fim trágico, né? Então, a pergunta que eu quero jogar para vocês acreditam que Vladimir Putin pode estar cumprindo uma profecia bíblica muito famosa, chamada Ezequiel 38 e 39, ou a Guerra de Gog e Magog? Bom, essa pergunta, gente, embora quando você lê o texto de Ezequiel 38 e 39, você percebe claramente que não tem nada a ver guerra de Ocidente contra Oriente, tá? É uma guerra de inimigos, uma coalizão de inimigos no norte de Israel que vem contra Israel. Mas se você ler o texto e você entender etnicamente quem são as nações lá de Ezequiel 38 e 39, você percebe claramente que Putin pode sim ser Gog, tá? Então, quem é Gog? A própria Bíblia está dizendo que ele é príncipe de Meseque e Tubal, tá? É importante que vocês entendam que Magog,
Meseque e Tubal foram 3 filhos, tá, de Noé. Desculpe, 3 netos de Noé, filho de Jafé, filho de Noé. Tá? Então, Jafé e a sua família migraram para uma área que na Rússia moderna hoje está lá em Gênesis 10, 2, 3, no norte da Rússia. Tá? Então, Gog, na verdade, na profecia, é a pessoa. Tá? Ele é o príncipe de Meseque, tá? Ou de Rosh. Rosh é Rússia, Meseque é Moscou, a mesma raiz, tá? A raiz antiga da palavra, tanto para a Rússia quanto para Moscou. Então, Gog é o homem da terra, tá? De Meseque, que é Moscou, príncipe de Rosh, Rússia, tá bom? Então, pela localização geográfica, teoricamente, ele poderia ser. Mas quando a gente olha e estuda a profecia, a gente percebe que ele virá do norte de Israel. Olha o que Ezequiel 38:15 diz. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Bom, Tubal é identificado como uma cidade na Sibéria. Então, Gog é o homem da terra de Rosh, que é Rússia, né? Os reis do norte de Israel, se encaixa perfeitamente com ele, né? E ele vem com uma coalizão de nações, segundo Ezequiel, que são exatamente as nações que hoje dão apoio à Rússia, gente. Tá? Então, segundo a profecia, Gog vai atacar Israel com uma multidão de aliados, tá? Eu quero ler para vocês o que o jornal israelense Haaretz, que significa a terra, publicou. Rússia condena a ocupação de Israel nas colinas de Golã, depois que Jerusalém apoiou a Ucrânia. 24 de fevereiro de 2022, tá? Então, a Rússia condenou a ocupação de Israel nas colinas de Golã e disse claramente que não reconhece a soberania de Israel na região. E ele faz essa afirmação, na verdade foi antes, essa afirmação foi em fevereiro, foi antes do ataque, mas já estavam, né, com as pressões, né? E o governo de Israel apoiou a Ucrânia. Então, depois que Israel apoia a Ucrânia, eles mandam um recado para Israel, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que esse mesmo jornal Haaretz publicou, né? Que a missão russa na organização na UN, né? Que é a ONU, publicou no Twitter, né? Nós estamos preocupados com o anúncio de Tel Aviv de expandir os seus assentamentos na região ocupada das colinas de Golã, o que contradiz as provisões da Convenção de Genebra de 1949. A Rússia não reconhece a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, que são parte da Síria. Então veja bem, por causa de um conflito entre Rússia e Ucrânia, Israel se posicionou junto com o Ocidente, que são os seus aliados. A Rússia já deu uma estocada ali em Israel. Falou, olha, nós estamos preocupados porque Israel está querendo expandir os seus assentamentos para as colinas de Golã. Deixa eu explicar para vocês. As colinas de Golã ficam ali no norte de Israel, divisa com Líbano e Síria. Qual é o problema disso? Quando isso estava nas mãos do povo da Síria, o povo de Israel pacificamente tentando sobreviver, plantando ali na região da Galileia, né, e da Alta Galileia, terreno muito fértil, eles ficavam tomando bomba, morteiros, por parte dos sírios, que nunca reconheceram Israel e tampouco o direito de Israel de existir. Então, na Guerra dos 6 Dias, um dos territórios que Israel tomou de volta foi as colinas de Golã. Tá? Hoje, aquela região é uma região que tem muitas minas, tem bombas no território, realmente não é um lugar fácil de habitar. Não dá nem para habitar alguns terrenos que estão ali, que são minados, literalmente. Mas com aquele terreno todo cheio de bombas, os sírios não podem chegar lá para jogar bombas e mísseis e morteiros no povo de Israel. Aqui o que a Rússia está dizendo, ó, você está apoiando os meus inimigos, eu vou apoiar os seus. Aliás, a Síria com Bashar al-Assad sempre foi apoiada pela Rússia,
não é isso? Enquanto os americanos sempre foram contra a Síria. Então você veja que o pano de fundo, gente, está se formando. Os inimigos de Israel, de Ezequiel 38 e 39, são os que hoje estão do lado da Rússia. Tá? Ezequiel 38, 5 e 6 começa a identificar as outras nações que estão vindo juntamente com Gog e com Magog. Cita a Pérsia, que é uma referência ao Irã moderno, que é um grande inimigo, talvez o arqui-inimigo de Israel hoje é o Irã. Cita também Push, que descreve a Etiópia atual, mas também as nações da África Central. Put e Líbia, que estão localizadas no norte da África, e Bet Togarma, que é a Ásia Menor e Turquia. Ou seja, todos esses países citados em Ezequiel 38, 39, na guerra de Gog e Magog, são as nações que hoje são aliadas de Rússia e de China. Agora, por que Gog iria querer invadir Israel? Tá? Iria não, irá, né? Porque a Bíblia não existe futuro do pretérito, existe futuro do presente. Gog irá atacar Israel. Por quê? Nós não sabemos quando. Primeiro, para dominar mais território e apoiar os seus aliados na região. Aqui você entende por isso Irã e Síria, principalmente, né? Segunda razão, para se apropriar das riquezas de Israel. Ezequiel 32, 12 diz assim, que ele iria atacar isso a fim de tomares o despojo. É o que sobrou na terra. Arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Olha que versículo tremendo, gente. Aqui está dizendo que quando Gog vai atacar, ele vai atacar um povo, uma terra que no passado foi deserto, e foi mesmo. Quando Israel estava fora ali da terra de Israel, os povos que habitavam ali eram miseráveis, paupérrimos, terras desérticas, não tinha nenhum tipo de avanço tecnológico. Israel entrou em 48, hoje é uma nação maravilhosa, entendeu? Eles são top do mundo, gente. Eles são praticamente vanguarda na área de patentes, na área da ciência, da medicina, tudo quanto é coisa que você imagina de tecnologia, de avanço tecnológico, Israel está à frente. Então, aquela terra, né, que outrora tinha sido um deserto, né, as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações. Olha, que povo que estava entre todas as nações e voltou para a terra? É o povo de Israel, gente. E aí, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Obviamente, aqui quando o Ezequiel está entendendo, ele está falando das riquezas e dos bens da terra. E nós sabemos que Israel hoje, além de ter todo o avanço tecnológico em todas as áreas, na medicina, na saúde, né? na tecnologia bélica, nas startups, tudo que você imaginar, Israel está na frente, tá? Israel também tem uma riqueza extraordinária no seu solo. Hoje, sabe-se que Israel tem uma quantidade de gás natural fantástica, super necessária. E vocês sabem que hoje o problema do Ocidente, especialmente de Alemanha, de Itália e França, que dependem do gás. Mas Israel tem gás também. Quem sabe não existe uma possibilidade no futuro de fazer um gasoduto de Israel para as nações da Europa. Esse Nord Stream 2, né, é tudo por baixo do mar, no Mar Báltico. Então dá para se fazer isso, embora seja longe, né, distante. Se realmente a situação com a Rússia azedar, gente, o Ocidente vai ter que buscar outras alternativas, né? Não vai mais poder depender do gás e do petróleo russos, né? Então, óbvio que as riquezas que estão lá debaixo da terra terão interessado ou interessarão a Gog e Magog. Mas eles vêm também para destruir o povo judeu. Ezequiel 38, 11 diz assim, e dirá, subirei contra a terra das aldeias sem muros. Aqui é um relato de que quando isso acontecer, Israel vai estar vivendo em paz.
Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso parece indicar que é algum tempo no futuro ainda, tá? Mas a gente vê que claramente Israel está caminhando para encontrar aí um meio termo de paz com seus vizinhos. Agora, a circunstância em que Israel será invadido, né, de Ezequiel 38:8, é algo extraordinário, porque nós estamos falando de uma profecia de 2.500 anos, né? Ezequiel 38:8 diz: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ou seja, aquele povo que foi, né, levado para as nações. Israel teve muitas invasões nesses 2.000 anos. Jerusalém foi a cidade mais invadida do mundo, né? A terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre os muitos povos sobre os montes de Israel. Aqui é claro o povo de Israel voltando, né? Que sempre estavam desolados. Esse povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Uau! Então é uma terra que se recuperou da espada, um povo que foi, né, vilipendiado nas nações, perseguido, e mesmo a sua terra, Jerusalém, foi invadida por todo tipo de gente, diferentes povos, diferentes religiões, mas é uma profecia que garante que esse povo que tinha sido espalhado voltaria a se congregar dentro dos muitos povos na terra. Isso é maravilhoso, gente, como Deus cumpre as suas promessas, né? E fala que Israel voltaria a ser uma nação e estaria seguro. E que quando eles estivessem assim seguros, aí então viria Gog e Magog com a coalizão de nações para destruir Israel. Bom, o final dessa profecia você pode ler lá, mas eu te dou um spoiler aqui. Israel vence de uma maneira sobrenatural, porque o próprio Deus vai vir do céu e vai detonar com os inimigos. Agora, o que nós estamos vendo hoje, por que a pergunta, será que Vladimir Putin bem pode ser Gog? Primeiro, seu perfil tirânico. Segundo, a sua total despreocupação em ferir, em matar crianças, em matar pessoas inocentes. Para ele não tem essa coisa de, olha, vamos conversar. Não, ele primeiro entra, invade, atira e já avisou o pessoal, o exército, né, que cuida do seu material nuclear, né, das suas armas nucleares, estão em alerta máximo. Ele está mandando que tipo de recado, né, para o Ocidente? Olha, eu tenho armas para, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou soltar uma bomba atômica. E eu não duvido, gente, que um cara possa chegar a isso. Se o Hitler tivesse uma bomba atômica, ele teria destruído o mundo. Então, a verdade é que o perfil psicológico dele, o perfil geopolítico, onde ele está, de onde ele vem da terra, exatamente a terra profetizada lá em Ezequiel 38 e 39. O perfil geopolítico das alianças que ele tem também dizem muito bem que ele pode ser Gog e Magog. E até mesmo o fato de Israel ter dado apoio à Ucrânia já fez com que ele voltasse para Israel e falasse: quem é você para falar comigo? Vocês estão invadindo aí, vocês tomaram as colinas de Golã, que vocês não têm direito pela Convenção de 49? Vocês não têm, vocês estão invadindo esse terreno que é da Síria. E a Rússia não reconhece a soberania de Israel. Esse território é da Síria. Ou seja, Israel está ali, não tem nada a ver com o negócio, entre aspas. Se chegou a hora, gente, porque a questão é, chegou a hora das profecias se cumprirem? Se chegar, vai acontecer. Agora, é aquela história, né, do gato subiu no telhado, conhece, né, a anedota? Um português tinha um gatinho e ele deixou na casa, o Manuel tinha um gatinho, ele deixou na casa do Joaquim, né? Ó, vou deixar o gato aí na sua casa, viu, Joaquim? Que eu vou viajar, não vou poder levar. Aí o Joaquim manda uma carta para ele: olha, teu gato subiu no telhado. Aí depois de um tempo manda uma outra carta: teu gato subiu, caiu do telhado. Na terceira carta, teu gato morreu. Então, tudo isso que está acontecendo, gente, líderes como Macron falou: ó, o final dessa história não vai ser bom. O próprio Putin falou: se não fizerem o que eu quero, o final dessa história não será bom. Então, a minha opinião é: Israel fique bem quieto, não se meta demais,
porque senão isso pode se voltar contra Israel. Agora, se estiver chegada a hora da guerra de Gog e Magog, você escreve o que eu estou falando. Vai chegar uma hora que ele vai virar a sua questão geopolítica para Israel. E certamente ele não virá sozinho e virá com aliados. Agora, Israel não é um país indefeso, viu? Israel é um país que tem uma tecnologia altíssima, sabe se defender e tem bravamente permanecido ali porque, embora Israel é um país pacífico que não provoca guerra com ninguém, se alguém vai contra, eles se defendem. Agora, segundo a profecia bíblica, tá? Quando vier essa coalizão, a vitória não será das armas humanas, será do próprio Deus. Amém? Bom, gente, vamos aguardar os desdobramentos desse conflito. Eu estou acompanhando de perto e vou estar sempre trazendo vídeo aqui para instruir vocês sempre aos olhos e à luz da palavra de Deus. Tá bom? Beijo grande para vocês. Quero pedir a todos, dá um like aí, bastante like, e compartilhe esse vídeo para que muita gente tenha os seus ouvidos abertos e os seus olhos também. Amo vocês de montão. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.